E agora nós seguimos a conversa aqui ao vivo em nossos estúdios. Nós estamos recebendo o doutor André Nogueira, ele que é da Odonto Company aqui em Capivari, e vai esclarecer algumas dúvidas sobre implante dentário. André, doutor, seja bem-vindo aos nossos estúdios, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, tecer alguns comentários sobre os implantes dentários, algo que parecia tão distante, né, das pessoas, que teve tanto desenvolvimento de tecnologia e hoje está aí acessível, né? Como o celular há muito tempo, que a gente achava que não ia ser algo tão fácil da gente ter hoje, né? Hoje nós podemos ter. Então, implantes dentários é a mesma coisa. Hoje ele está ali acessível a todas as pessoas, com todas as suas funções, tecnologias que foram desenvolvidas aí, né? Vai dar para tirar um pouquinho o medo de fazer implante? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que talvez a colocação de um implante dentário, seja ele um implante ou mais de um, é talvez mais tranquilo do que a extração de um dente, entende? Nossa, que é cara. o dente de um terceiro molar, que é um siso, que normalmente as pessoas têm muito receio, né? Falam, nossa, vou tirar aquele dente lá no fundo, bem para posterior. E depois as pessoas saem tranquilas, né? É claro, tudo feito com bons profissionais, né? Por isso que a odontologia tem ali suas divisões de especialidades, em que cada profissional se especializa naquilo para se tornar um bom profissional naquela área, né? E isso não acontece diferente com a parte do implante, né? Então, eu tirei os dentes do siso, os 4, de uma vez só, doutor. Muito bom. Passei uma semana chupando sorvete, só tomando sopa, né? Tá de parabéns, cara. É legal, legal. Sobre implante dentário, quando a gente fala de implante, o que vem a ser, assim, propriamente dito? Eu sempre falo assim que uma das coisas que eu mais gosto do implante dentário é a definição dele. Pensa que você perdeu um dente, um órgão seu, né, vamos dizer assim, com todas as suas funções mecânicas, fisiológicas que tem ali no seu organismo, e você vai colocar no lugar dele um outro dente, né, de um material sintético. Primeiramente tem que saber assim, o que é o implante? O implante é todo ele, tá? É o pino mais a coroa, né? Então você coloca ele no lugar de um dente, e aí você para e pensa, cara, como que pode? Como que isso colocado no lugar de um dente, o meu corpo não rejeita isso, não joga fora. Porque você tira algo que é teu, que nasceu, que faz parte do corpo humano, e você coloca algo sintético. Mas assim, vamos dizer, você tem o pino mais a coroa. Então, o implante, ele envolve duas áreas, que é a parte da especialização da implantodontia e a prótese. Então, são duas fases, né? E o pino, normalmente feito de titânio, ele tem propriedades de massa semelhantes à hidroxapatita. E o que é a hidroxapatita? A hidroxapatita é o que está presente nos dentes, né? Então, o teu corpo, quando você coloca o implante no organismo e ele começa a se recuperar, ele não reconhece aquilo como um corpo estranho, né? Porque são propriedades semelhantes. Ele não reconhece aquilo, então ele não expurga, ele não joga aquilo fora. Ele olha e fala, legal, parece que foi reposto aquilo que eu perdi, entende? Isso eu acho fantástico, assim, esse desenvolvimento tecnológico. Porque se você colocar qualquer coisa no teu corpo e ele reconhecer como estranho, ele vai jogar aquilo. E aí você vem com a segunda parte, que é a parte da coroa, que é o desenvolvimento do quê? Então você faz ali como se fosse o pilar, a base, que é o pino, e depois você vem com a cereja do bolo em cima, que é o dente. E você fecha isso. Então eu acho realmente, sim, fantástico essa questão da implantodontia. Tem a recuperação de osso-integração, que é quando o teu osso não reconhece aquilo como um corpo estranho e começa a abraçar o implante, para daí você colocar uma coroa e seguir a vida normal da sua... Agora imagina até chegar a tecnologia, como você disse no início aí, para chegar nesse ponto que chegou, né? Sim, eu acho que assim, é pesquisa, né? Acho que as universidades, os bons profissionais, né, eles estão aí para isso, né? Para desenvolver pesquisas para situações em que a população começa a ter uma dificuldade e hoje, apesar de inúmeras políticas públicas mesmo, né, de saúde, que fazem com que as pessoas percam menos dente, ainda muitas pessoas, né, acabam perdendo por inúmeros motivos, né? E aí você tem essa reposição dentária, né? Acabamos de ver agora nessa pandemia que nós estamos vivendo a rapidez de uma produção de uma vacina, como foi. Então, o implante dentário é a mesma coisa. E é um processo que ele vem sempre tendo pesquisa, né? Sempre um bom material,
sempre uma boa pesquisa para desenvolver sempre o melhor. E no caso do implante, é para quando perdeu 1, 2 dentes, ou também serve para aquela pessoa que tem bem menos dente na boca, ou daí entra a questão da dentadura? Qual que é a diferença? Então, o implante ali, ele tem inúmeras maneiras. Vamos dar um exemplo. Tem um implante unitário, né? O próprio nome diz, unitário de um. Então, assim, a pessoa perdeu um dente somente. Então, quando ela perde um dente somente, às vezes ela tem toda aí a arcada dela, ela pode ter perdido esse dente por um trauma, ela pode ter perdido esse dente por uma falta de cuidado mesmo dela. Você vai e coloca somente um dente ali, né? Um unitário. Recompõe aquilo. Sim. Se a pessoa aquela pessoa desdentada que não tem nada, né? Perdeu todos os dentes, infelizmente, você recompõe ela com o que a gente chama de um protocolo. O que é um protocolo? Realmente o protocolo é você repor todos os dentes dela de uma arcada. Então você coloca uma base de implantes ali, tanto na mandíbula como na maxila, no lugar certo, seguindo todos os cuidados, e você repõe tudo aquilo, diferente de uma dentadura, né? A dentadura seria uma prótese em que você também é encaixada no desdentado, mas ela você consegue tirar e colocar, né? O implante não, você parafusa ele ali, ele fica fixo, né? Então, então é isso que as pessoas gostam muito. E nesse caso também dá para passar o fio dental ou não? O fio dental, não. O que o implante tem que tomar cuidado é que você tem que estar sempre limpando ele. Porque, como qualquer coisa que você adquire, um carro, você tem que estar sempre em manutenção dele, tá? Você vai estar sempre limpando com uma boa escova, né? Por baixo. Às vezes, tem umas indicações de escovas unitufos que talvez tenham espaço para poder limpar. E tem a questão também de você visitar o seu dentista. Vamos dizer, no caso de um implante que é protocolo, Sim. você tem que ir, vamos dar um exemplo de 4 meses, no seu dentista regularmente. Para quê? Tirar aquele protocolo, desparafusar, limpar todo ele, deixar ele bom de novo para você colocar de volta. No caso de um implante unitário, não, né? Se você coloca só um implante unitário, você tem a possibilidade de passar fio dental, de estar limpando, de estar cuidando melhor, com certeza. Legal. E o cuidado também, como um dente comum, questão de amarelamento, essas coisas, ele também pode acontecer? Como que fica? A pigmentação ocorre, né, Jean? Ela ocorre tanto num dente natural como num implante, mas talvez menos, né? Menos. O dente, por ser algo orgânico e inorgânico, mas assim, ele adquire talvez uma pigmentação maior, né? E aí, quem não toma um café, né? Quem não gosta de uma Coca-Cola, vamos dizer assim. São coisas que pigmentam muito, vinho, beterraba. Então as coisas pigmentam, né? Mas o dente acaba pigmentando mais também. Até o mármore, cara, que você tem às vezes em casa, você quando pingar um negócio ali, começa a manchar tudo. Mancha, né? Mancha. Tudo manchado, uma pedra, imagina. Agora, falar em pedra, os implantes dentários, assim, em termos de como, nossa, não tem a palavra, dele substituir, assim, o dente em termos de mastigação, eficiência, né? Eficiência, assim, né? Eficiência, porque assim, ó, a tua boca, mecanicamente, ela é perfeita, né? Independente de talvez você usar ou não aparelho, ou ter sua oclusão de uma maneira perfeita, a sua boca, ela vem com todas as funções dela. Então você tem a sua oclusão. A partir do momento que você perde um dente, tudo aquele meio teu é abalado. Por mais que eu falo para os pacientes, que eles não percebam isso. Às vezes você fala, perdi um dente somente. Fala, não, isso tudo vai afetar a tua oclusão. Vai criar um espaço, vai criar uma movimentação. Vamos citar um exemplo. Quando uma pessoa perde um dente na parte inferior, né? Então você tem o dente e você tem o seu antagonista, que é o dente que morde em cima. É encaixado perfeitamente. Sim. A partir do momento que você perde, né? Que você perde essa parte aqui, o dente de cima, ele tá acostumado a morder com alguma coisa. Então ele vem buscar uma mordida. Esse antagonista, ele desce. Ele começa a descer. E ele vai descendo. Tentando achar fechar alguma coisa. Ali o... E normalmente o dente, o que acontece com o dente do lado, ele também está acostumado a morder uma coisa. Ele começa o quê? Deitar. E aquilo começa a gerar uma movimentação, tudo na sua boca. Aí você acaba tendo que usar um aparelho, né? Fazer um tratamento ortodôntico para quê? Para alinhar toda a sua oclusão e colocar um implante ali no lugar certo, no tamanho certo, com o dente certo. É como um time de futebol, né? Sem o centroavante não dá. Não adianta. Se você perder um zagueiro durante o jogo, você vai ter que repor aquilo ali. Senão você vai... E é assim, a mecânica da nossa boca, ela é perfeita, perfeita.
sem tirar, sem colocar nada mais. E fora que pode também ocasionar outro tipo de problema, né? Porque daí a mastigação fica imperfeita, né? Com Os certeza, alimentos vão pro estômago ali de uma forma... Isso. E tem assim, quando você perde a sua oclusão de uma maneira correta que você tem outros problemas que podem desenvolver a mordida errada, né? Essa mordida errada, você acaba começando a gerar problemas na articulação, porque você começa a querer o quê? Normalmente, o que a gente percebe dos pacientes é que eles têm sempre um lado, parece, preferencial para comer, né? Ou direito verdade. ou esquerdo. Eu mastigo mais com esse lado. Ele se acostumou. A partir do momento que você perde a oclusão de um lado, você sempre começa a jogar do outro lado. Isso não é bom. Por quê? Você começa a forçar mais um lado. Se desgasta mais um lado do que o outro. Justamente. Você começa a apertar. Eu mesmo mais tenho lado, esse problema. Quando eu vou comer torresmo, tem que ser do lado certo. Se Não eu cai. comer do lado que eu tenho lá um reboque... Você não cai o zagueiro. Não, eu fico preocupado. Falo, vai cair a parede. Justamente. Você fala assim, eu acho que não vai dar conta. Desse lado não vai dar conta. Você sempre joga lá. Isso não é bom. Você começa a forçar mais um lado da articulação. O certo é fazer a volta então na boca, O certo é você ter a oclusão certa, com todos os dentes, para você poder mastigar dos dois lados. É o Sempre. toque de bola, né? O zagueiro tem que Isso. tocar pro outro, depois tem que fazer... Você pode ver que um time de futebol, quando ele tem a preferência de atacar de um lado, todo mundo que vai jogar contra aquele time fala, ó, a já jogada sabe. deles é aqui. Verdade. Né? E você faz o quê? Você já elimina aquilo, né? Interessante. É uma comparação um pouco simples, mas é mais ou menos isso. Mas é fácil de entender, né? Você tem que ter um equilíbrio da sua boca, porque a sua boca ela nasce com esse equilíbrio. Se você perder um dente em qualquer fase da sua vida, não importa ela, mesmo lá quando a criança vem, acaba adquirindo seus dentes de leite, os dentes descidos, né? E nessa troca, né? Para ela ter os dentes permanentes. Se nessa fase ela começa a perder dentes de leite antes do tempo de trocar, vai afetar a criança, né? Uns dentes vão andar ali, vão tomar espaço um do outro. Então assim, como dizer, a boca ela vem de uma maneira perfeita mesmo. Nada tá sobrando ali. E doutor, quem que pode fazer um implante? Qualquer idade? Então, isso até eu coloquei isso como conversando com o Jean, eu falei assim dos mitos, né? Que a gente tem. Implante. Normalmente você alia a falta de dente com quem? Com a faixa etária mais avançada, os idosos, né? Não. O implante, resumidamente definindo, o implante ele é feito para todas as pessoas que perderam um dente. Entendi. Não importa a idade. Independente Pode estar da com idade. 80 anos. Com 80 anos. É claro, existem, por isso que existe toda uma avaliação do paciente, porque você tem que saber se a pessoa está adequada para receber o implante. Cada Mas- pessoa vai... Isso. Mas normalmente ele é indicado, lógico, não para aqueles 12 anos, 13. A pessoa tem uma formação óssea dela já presente, mas a partir analisando todas as condições ideais para toda pessoa que acabou perdendo um dente. E para quem quiser outras informações e detalhes, vocês fazem, né, o implante também lá na clínica, né, na Odonto Company. Sim. Então, assim, lá no Odonto Company a gente tem todas as especialidades, tá? Hoje nós estamos falando aqui sobre implantes dentários porque eu acho que talvez seja um dos tratamentos que as pessoas mais procuram hoje, seria isso, sabe? Sim. Talvez até mais que a parte estética, né? Que tem um público bem específico. E lá a gente tem todas as especialidades, todas, né? Nós trabalhamos lá com a Jéssica Sandri, que é uma implantodontista que faz a parte de implantes unitários, bucomaxilo formada. E nós temos também o Dr. Marcelo Reis Martins, talvez um dos melhores implantodontistas aí que tem no Brasil. Ele faz uma média de 2.000 implantes por ano. Caramba. Entende? Nossa. Ele já foi professor, ele é formado na Unifenas, ele já foi professor, né? Ele também é especialista em implantodontia, ortodontia, na parte de estomatologia, radiologia. É um doutor assim sensacional, bem gente boa, e sempre que a gente faz uma avaliação da pessoa, sempre os doutores que são, né, da área implantodontistas, eles avaliam o paciente também, né? Eles olham a radiografia para ver, esse paciente tem condição, André, esse paciente dá pra gente realmente, não, aqui talvez o paciente perdeu um pouco de osso, e aí, não vai dar muito, então vamos ter que fazer um enxerto ósseo antes. Por quê? Essa é a ideia de você ser avaliado por profissionais qualificados, né? Para você não ter surpresas. A ideia é você não ter surpresa no tratamento. A ideia é o tratamento correr da maneira mais normal possível, entendeu? E lá a gente está preparado para receber todos os pacientes lá.
de qualquer idade, que vá lá, vai ser bem atendido, vai ser bem avaliado, sabe? E os profissionais com certeza estão lá bem preparados para atender qualquer idade, tá? Qualquer pessoa que perdeu seu implante dentário. Lembrando que a Odonto Company fica na rua Padre Fabiano, 395, no centro de Capivari. Tem o telefone, o 19 21 46 30 50. 19 21 46 3050. Eu quero agradecer mais uma vez, então, doutor André Nogueira, da Odonto Company, e esclarecer algumas dúvidas sobre o implante dentário aqui no Primeira Página. Obrigado, doutor. Bom trabalho, bom dia. Muito obrigado, gente, pelo convite. Queria mandar um abraço aí para todos os cirurgiões dentistas da cidade, mandar um abraço para minha equipe lá da Odonto Company, as funcionárias e todos os doutores que a gente trabalha junto. Obrigado, viu, Jean, pela oportunidade. Obrigado aí por me deixarem tranquilo aqui. Né, manda um abraço pro Marco também. Mando. O Marcão acho que deve estar lá assistindo. Foi lá assistir o jogo do Flamengo dele. Ixi. Tá feliz. Muito bem. Obrigado você por deixar esclarecer, né, alguns mitos aí e deixar as pessoas mais tranquilas. De repente você que ficava naquela, puxa, mas deve doer, deve, nossa, incomodar. Então vai lá, conhece, né, todo o procedimento, como o doutor André falou no início da entrevista aqui. Hoje existe uma tecnologia magnífica que, poxa, né? Acreditamos que corta um caminho enorme de quando o procedimento de gente colocar 10 anos atrás, por exemplo. Vai lá que nós temos o melhor tratamento para você, tá? Com certeza. Perfeito. Pode ir lá. Obrigado, doutor. Obrigado, Jean. Obrigado.